Petrópolis é a cidade mais alemã do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje, nós vamos viajar para lá para curtir a Oktoberfest, festa tradicional da Alemanha. Tem comidas diferentes, muita cerveja, algumas coisas que nos impressionaram e outras nem tanto. Não me agradou tanto. Sejam bem-vindos a um pedacinho da Alemanha na Serra Fluminense. Nós estamos no Oktoberfest, nada melhor do que... salsichas alemães. Aqui temos dois modelos, né? Que é o branco, que a gente vai deixar aqui o nome, porque não tem como saber. Não dá pra gente pronunciar isso, gente. E a vermelha. Ó, então temos uma de aqui cada. Uma de cada. Meu Deus. Saúde. Tá com um tempero de curry que a gente pediu. Diferente do salsichão de festa junina que a gente tem, é um pouco mais densa a Ela tem salsicha. Ela tem mais gosto de carne também, né? É verdade. Ela não tem aquele gosto de salsichão de festa junina, não. Temos aqui um molho de mostarda. Mostarda escura, né? Nossa! Nossa, que Muito up que forte. dá o bagulho. Caraca, mas é muito bom isso aqui. Cameraman da lateral. Vem aqui. Cara, mas esse molho... Eu gostei. Eu prefiro, vamos falar assim, de linguiça. Eu prefiro a linguiça de frango, né? Essa daqui provavelmente é porco. Mas eu achei essa daqui, a branca, mais É mais- gostosa do que a vermelha. É. E o tempero, Eu acho o tempero dela melhor também. esse prato aqui é o famoso fast food da família Schader, que tem um quiosque aqui na Oktoberfest de Petrópolis. E aí, gente, comida alemã, sempre muita carne de porco, sempre muita batata, os molhos bem concentrados no caldo da carne. Então, obviamente que fica uma delícia. Mesmo sendo salsichão, que não é a melhor das carnes, ela tem um gosto muito concentrado. E você vê aqui embaixo, você vê que aqui embaixo, ó, Batata. você tem bastante curry, tá vendo? Ó? Aqui embaixo você vê que tem bastante curry, ó. Diferente do curry que a gente costuma comer, curry mais indiana, ele é um curry com muito gosto de carne, né? Muito gosto de Gosto carne. muito concentrado e que combina tanto com a batata, que a batata recebe bem ele, quanto com a mostarda. Então, saúde! E obviamente que Oktoberfest e Alemanha pedem... A história do Oktoberfest, ela gira em torno da história da família imperial alemã. Lá pros idos de 1800, 1810, rolou um casamento, uma festa de casamento em Munique, na Baviera. E obviamente que a bebida principal era cerveja. E por isso a galera gostou muito, foi na praça pública, todo mundo se divertiu, bebeu muito. E a tradição foi sendo postergada, e levando pra frente, pra frente, pra frente. E virou, obviamente, a bebida oficial do Oktoberfest. E aqui estamos nós para provar nossa primeira cerveja de hoje, que vem da cervejaria Serra Velha. Ela é uma American Blonde de mate com limão. Então, vamos provar, né? Saúde! Bem leve, saborosa. Essa aqui é uma cerveja comum. Então, a gente tá na cerveja comum, mas também provando alguns sabores diferentes. O que você achou? Ela é bem mais leve, até mais. Eu achei mais leve que a própria Pepsi. Traz um frescorzinho do limão, no final. Eu não consigo sentir muito nota de mate, assim, mas De mate eu também não. ela tem um sabor mais cítrico. É um cítrico muito suave. Ela realmente é mais leve que a Pilsen. O ideal sempre quando você tá no evento assim, ou então você vai no bar, cerveja artesanal, você começa pela mais leve e vai aumentando. Vai aumentando Teor, o a amargor, força né? da Assim, cerveja. de acordo com o que você vai avançando ao longo do dia, você vai aumentando o amargor, vai aumentando o teor alcoólico, pra, obviamente, uma coisa não roubar o sabor da outra. Nossa próxima cerveja é uma Porter. Essa cerveja é da Madame Machado. Madame Machado. Todas as cervejas que vocês estão vendo a gente aqui provar é daqui de Petrópolis mesmo. Todas em fábrica aqui. E Deixa eu- vocês podem ver os Instagrams dela enquanto ela prova a cerveja. Você pode ver os Instagrams dela aqui na descrição. A gente vai deixar todos os links provou aqui embaixo. Se você quiser dar um salve, quiser provar a cerveja delas, é só você conferir nos links aqui embaixo. Eu gosto muito dessa cerveja porque ela tem esse torrado. Pra mim é sensacional. Cerveja escura já tem um gosto bem característico e é minha favorita, tá? Esse tipo de cerveja. A gente gosta bastante da cerveja Stout, que é uma cerveja um pouco mais encorpada. Tem uma pegada mais de café, de chocolate. Uma boa Stout, uma Stout famosa é a Guinness, né? Guinness, é Das verdade. cervejas em lata. E a gente, quando vem em evento grande, sempre procura tomar Stout. Essa aqui é uma Porter. Em termos de amargor, ela, pelo menos pro meu gosto, não sei, ela fica um pouco abaixo em termos de amargor, mas é uma cerveja bem gostosa. Vou provar essa aqui que eu não bebi ainda, vamos ver.
E assim, quem não gosta de café não vai curtir muito, por conta desse torrado que tem bastante presença. Mas é um amargo que realmente traz um gosto de café gostoso, né? Eu não sei se ela tem alguma coisa de chocolate, me parece que sim, mas bem no fundo. Só que assim, realmente, pra quem não tá acostumado, é uma cerveja que é bem presente. É bem presente. Ela amarga a boca, sabe? Depois, uns 10 minutos depois de tomar xícara de café bem quente, ela deixa aquele sabor na boca, só que obviamente gelado. Eu gostei. Eu também gostei. Então, saúde, e a gente segue por aqui. Saindo do evento da Oktoberfest, viemos aqui no Jorge do Alemão pra gente almoçar. E também pedir uma sobremesa tradicional da Alemanha. Vamos começar com uma entradinha aqui de um bolinho de carne moída, que eu vou deixar no escrito aqui, porque eu nunca sei falar essas palavras alemã. Chegou aqui a nossa entradinha. Ó, esse aqui é o bolinho. Achei ele um pouquinho seco, eu confesso. Mas, vamos lá. Muito bem temperado. É um bolinho de carne moída, tá? Tem algum tempero verde, que eu não tô conseguindo entender qual que é. Mas eu achei bem gostoso, tá? Muito gostoso. E, claro, para acompanhar, vamos de mostarda escura. Olha, daqui, mostardinha escura. E já vou aproveitar para dar aquela chuchadinha. A mostarda dá um up, só que ela acaba escondendo um pouco do tempero que tem o bolinho puro. Eu gostei bastante. E, pô, seguinte, chegaram nossos pratos aqui. Esse aqui é o joelho de porco, quantidade interessante de joelho de porco, uma carne um pouco mais gordurosa. Nós temos aqui também o chucrute, que é o repolho fermentado. E do meu lado aqui, um creminho aqui em cima, nós temos a salada de batata alemã. E o prato da Gico ali na frente, obviamente que a gente vai provar os dois, né, porque a gente não é bobo. Nós temos aqui batata salteada na manteiga com ervas, o lombo de porco, a milanesa. Eu não sei pronunciar nenhum dos dois nomes, tá, gente? A gente não realmente sabe pronunciar em alemão. Vou deixar os nomes aqui embaixo pra vocês. E aqui eu tenho também um purê de maçã, que é algo típico também da culinária alemã. E geralmente acompanha pratos salgados. Geralmente a carne de porco é uma carne que recebe bem, algo mais cítrico, ou então algo mais doce. Então é uma combinação que costuma fazer sentido dentro dos pratos alemães. Eu vou começar pelo joelho, que é o prato que tá aqui na minha frente. Vamos ver qual é o tema desse joelho. Falar a frase que o joelho tá bonito meio estranha. Vou dizer pra vocês que o joelho está bonito. Ó. Essa é uma carne mais gordurosa, ela tem a gordura dela aqui, ó. Uma pontinha de gordura bem aparente. A parte cítrica e a acidez da mostarda ajuda a cortar um pouco a gordura. Eu vou provar primeiro sem. Bom. Nossa. Bom. Como ele tá cortado, já tem uns pedacinhos. Provavelmente ele foi passado na frigideira, alguma coisa assim. Então os pedacinhos dele estão mais crocantes, os pedacinhos estão mais. Dá pra você sentir mais a gordura, não tão passada. Mas tá bem saboroso, só que é uma carne gordurosa. Vou provar um pouquinho pro claro agora. Eu peguei um pedaço só da gordura, mas a mostarda dá uma boa quebrada. Agora os acompanhamentos. Vou provar separado, tá? Passa aí. Cheirosíssimo esse chucrute. Você vê que ele é bem escuro, pelo fato de ele ser fermentado. E ele acompanha os pedacinhos de bacon aqui, ó. Vou apontar com a faca pra ficar mais fácil de vocês verem. Nossa. Cara, bem ácido. O repolho não tá aquele repolho murcho. Ele tá bem al dente. Tá bem concentrado de sabor. Dá pra sentir gosto do bacon. Muito interessante esse chucrute aqui, hein? Você que tá assistindo isso aqui com a gente até agora, você já provou chucrute alguma vez? Você já provou? Tem costume de comer comidas típicas da Alemanha? Na sua cidade você acha isso facilmente? Comenta aqui embaixo. Interage com a gente. Quem sabe mais pra frente não ser uma viagem pra Alemanha, a gente não prova uma comida no seu local de origem, com as regionalidades específicas. A Alemanha é grande, é um país grande pra caramba. Então ela pode ter regionalidades específicas e aqui a gente acaba conhecendo mais as que são mais gerais, né? Mais generalistas, digamos assim. Saladinha de batata. Ela tá, como vocês podem ver na imagem, ela tá umas rodelas de batata maiores, que parece só batata cozida com creme, tá? Vamos ver. Eu gosto muito de batata, mas eu vou contar pra vocês que dessa forma aqui talvez seja que eu menos gosto. Ela tá cozida só tipo água e sal. E ela tá gelada. Então se ela fosse, por exemplo, uma salada de maionese que a gente tá acostumado a fazer, ela fica bem molinha, quase com essa mistura com o creme da maionese, ficaria legal. Só que ela tá muito al dente. Não sei, não me agradou tanto. Essa aqui tá parecendo só uma batata ao molho. Talvez seja a parte mais sem graça desse prato aqui. Mas a gente vai seguir aqui, né?
E, obviamente, eu não vou falar de boca aqui, mas agora que minha boca está vazia, você que está nessa câmera e você que está nessa câmera aqui, vão parar esse vídeo rapidinho, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho, porque é assim que nosso vídeo é entregue para mais pessoas, isso ajuda muito a gente. E, obviamente, é de graça, e se você gosta de um conteúdo de comida, enquanto você tá almoçando, enquanto você tá jantando, você tá fazendo seu lanche, tá dando aquele snackzinho no meio da tarde, nada melhor do que ver comida e alguém te acompanhando como se estivesse na mesa da sua casa. Então já sabe o que fazer. Sinta o dedo nesse like aqui, a gente vai continuar provando esses pratinhos junto com vocês. Agora chegou a minha vez de provar esse lombo de porco, purê de maçã e essas batatinhas salteadas na manteiga. Será que passou do ponto? Olha o barulhinho da crocância. Vamos pro... Ele tá bem empanado, bem empanado. Ó. Gostoso, assim. É simples. Lombo empanado. Não tem muito mais sabor aqui não, a não ser da fritura e do próprio lombo. A fritura tá bem feita. O lombo, por ir direto assim no óleo, acaba ficando um pouco mais seco, mas tá bem bom. Tá? Batatinhas. Passada na manteiga de... Um pouco de sal. Ela tá bem cozida e o gosto da manteiga é bem forte. E uma batata cozida só tem esse molinho da manteiga e dá um upzinho. Agora, o mais temido, purê de maçã. Isso aqui é pra ser doce ou salgado? O que você acha? Dá sua opinião. Claramente é doce. Prato salgado. Um negócio doce, eu não sou fã. Cada um no seu lugar. Roubaram o recheio do strudel. Roubaram o recheio do strudel. Será que a gente consegue fazer uma garfada só? Tudo? A garfada perfeita? A garfada perfeita. Vai tentar mostrar, cara. Combina? Muito bom. A garfada perfeita é muito boa. Meu povo, agora sobremesa. Confesso pra vocês que eu sou fãzaço de strudel. O que é o strudel pra quem não conhece? Massa folhada, bem fininha, com recheio de maçã. E aí, eu não sei exatamente como é que é a receita original da Alemanha, a gente ainda vai ter a oportunidade de provar. Mas ela leva algumas frutas secas, nozes, alguma coisa assim. E uva passa. A praça quentinha por baixo. Você vê que ele fica tipo uma massinha dentro, tá vendo? Com a maçã. E obviamente bastante açúcar mascavo. A massa, ela é, por mais que ela seja folhada, ela é bem amanteigada, tá vendo? Ó. Olha como ela é amanteigada. Dá pra ver embaixo que tem folhado. Mas ela é muito amanteigada. Muito bom. Eu já comi outros estudos. E a massa é mais crocante. Essa massa tá um pouco mais pesada, um pouco mais encharcada. E ela tá bem doce também. Mas é bem gostoso, tá muito gostoso. Porque tem gosto nessa massa, dá pra sentir gosto das passas, dá pra sentir gosto do açúcar mascavo. Pegar um pouquinho o recheio separado e tem tipo uns fiapinhos. Deixa eu tirar o prato pra frente pra vocês. Ó, eu acho que é a própria maçã meio calada aqui. Bem bom. A gente já comeu uma vez um strudel lá no Castelinho Caracol. Lá em Gramado. Na verdade, é entre Gramado e Canela, que dizem ser o melhor do Brasil. Se você quer ver a gente voltando para provar esse estilo, deixe seu comentário aqui embaixo. Continuando a nossa saga das cervejas, temos aqui... A nossa segunda cerveja é uma IPA e a nossa terceira cerveja é uma IPA também. Só que essa IPA especificamente, ela leva uma espuma de Aperol. E ela é chamada de IPA Spritz. Ela é da cervejaria Valley. A gente vai provar ela agora, ver como é que tá. Ela tem até uma coloração parecida com a do próprio Aperol. E ela tem uma espuma bem densa em cima. Interessante. É um sabor interessante. Eu achei até leve para uma IPA. Eu também achei leve para uma IPA. E ela traz bem esse gosto de laranja. Da laranja do Aperol, é. Exatamente. Essa IPA aqui, diferente dessa, é uma de gengibre. Vamos ver. O cheiro dela já começa frutado, tradicional de uma IPA. Quando ela tá provando, dá pra vocês verem que ela é mais encorpada, ó. Ela tem uma coloração mais escura, tem uma espuma um pouquinho mais densa, vamos ver. E é mais forte do que
comparada a essa. Essa aqui só no aroma você percebe que ela é uma boa IPA. Essa daqui é da cervejaria de Souza Beer. Ela é Eu achei bem gostosa. Ela é mais encorpada, ela tem um sabor mais amargo, tem um amargor. Dá pra você sentir bem no paladar o amargor dela. Tem cheiro de gengibre, isso é bom. Tá. Essa aqui eu não senti cheiro de laranja. Ela é Mas mais tem um leve. gosto, essa aqui tem ela um tem gosto. gosto, mas não tem cheiro. Essa aqui tem gosto e cheiro de gengibre. Talvez a espuma dessa seja do próprio Aperol. O problema da cerveja com espuma é que ela vai descendo e você não consegue pegar bem a É. espuma, né? Aí começa a ficar aguada, sabe a espuma? Só que eu vou confessar que eu preferia de gengibre. Eu também preferia de gengibre. Agora mais uma cerveja para a nossa coleção de hoje aqui da Oktoberfest em Petrópolis. Nós temos uma Bock. Cerveja também alemã, também de Munique, na região da Baviera. Só que é uma cerveja escura. Então o que a gente tem nessa cerveja escura? Ela é uma cerveja um pouco menos encorpada do que a IPA que a gente tomou ainda há pouco. Porém, uma cerveja com um sabor mais amargo. Pelo menos essa aqui eu achei mais amarga do que a que a gente tomou. As duas. Mais uma provadinha aqui junto com vocês agora. Ela me lembra um pouco a Stout, porém menos cremosa. Ela tem um sabor mais pro lado do café, mais pro lado do toffee. Mas eu achei bem interessante. Ela não chega a ser uma cerveja cremosa. Ela tá mais pro corpo da Lager, da Pilsen. Mas ela é bem interessante. Tem um amargor que me agrada e não é uma cerveja pesada. Olha, esse evento maravilhoso. E eu só tenho como pedir pra vocês uma coisa. Pra você se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse conteúdo com você. Ativar a notificação, porque é assim que você ajuda o nosso canal a ser distribuído para mais pessoas que vão gostar desse conteúdo também como você. E é de graça, gente. Então, um brinde a você que está em casa assistindo esse vídeo no sofá agora. E a gente vai seguir por aqui. E para finalizar a nossa Oktoberfest de 2025, estamos aqui com dois chopps. Um de checkmate, quem aí gosta de tomar checkmate no carnaval, temos aqui um chopp. Vamos ver. Ele parece menos um chopp do que os outros, obviamente. Ele tem um pouco de sabor de rum, bastante limão. E o que você acha? Eu achei diferente da lata, o da lata é mais forte. Esse daqui tá bem mais suave. Eu curti, assim, Gostoso, gostoso. E aqui a gente tem uma Citrus Ale. A Citrus Ale é uma cerveja cítrica, pelo próprio nome, tá bem do bio. Vamos ver, promete. Ela tem uma cara bem encorpada, ela tem um teor alcoólico mais alto, mais adocicado. Vamos ver. Bem interessante, ela é mais doce, mas ela também tem um sabor mais cítrico de fato. É laranja, eu não sei se é laranja ou se é limão. Não consigo perceber qual que é a fruta. A gente também pecou em não perguntar. O cheiro é super cítrico e é bem gostoso. Lembrando, todas as cervejas que a gente provou vão estar aqui na descrição e você pode dar uma força para elas no Instagram também. Se você é amante de cerveja artesanal que nem a gente, comenta aqui qual é a sua cerveja artesanal que você mais gosta, pra gente poder saber e dividir esse gosto junto com você aí que assistindo. Se você que está assistindo esse vídeo gosta de cerveja artesanal, comenta aqui embaixo também se você quer que a gente faça um vídeo sobre. A gente gosta bastante, a gente pesquisa sobre e pode ser um conteúdo interessante pra gente fazer. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo de hoje de Oktoberfest Cultura Alemã. Se você quer ver a gente provando outras coisas pelo Brasil e também fora dele, você pode escolher um desses vídeos que tá aqui ao lado aqui na tela, ver qual que te agrada mais e curtir mais um pouquinho da gente viajando e provando comidas com vocês. Tchau!